Nós vamos falar hoje sobre as promessas. A promessa do pecado e a promessa de Deus. Por que as pessoas pecam? Por quê? Por que as pessoas pecam? Porque o pecado, ele faz promessa. E a promessa do pecado, ela é atraente. Nós sabemos que o resultado dele é a morte. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. E a morte não no sentido físico, mas no sentido espiritual. A palavra morte significa separação, ou seja, o pecado nos separa de Deus. O pecado não traz a morte fisicamente. Se ele fizesse isso, ninguém ia pecar, todo mundo ia ter temor de pecar. Se o pecado trouxesse a morte instantânea, a morte física. Mas o pecado gera a morte, a separação de Deus. Só que ele não se apresenta desta maneira. O pecado, ele nunca vai se apresentar assim: olha, peca que você vai morrer. Olha, cometa esse erro, cometa essa falha, que você vai se dar mal. Não. Ele sempre vem acompanhado de uma promessa irresistível. Ele sempre vem acompanhado de uma promessa agradável. Algo que lhe chame a atenção, que lhe traga aquela sensação de ganho. Por exemplo, o sujeito, quando ele adultera, quando ele trai a esposa, na cabeça dele não passa a ideia de que ele possa perder o casamento e destruir uma família. Não. Na cabeça dele, a ideia que vem é a ideia do prazer, é a ideia do ganho. E por isso, ele vai e adultera. Uma pessoa, quando se envolve com alguma coisa ilícita para ter um ganho imediato, ela não pensa na possibilidade dela ser presa, dela responder a um processo. Não. Ela pensa na promessa do ganho fácil. Ela pensa na promessa do ganho fácil. Então o pecado, ele é tentador. Por quê? Porque ele nos faz promessas. E a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. O pecado traz o quê? A morte. A serpente disse à mulher: é certo que não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, olha a promessa. Primeiro, vocês não vão morrer. Segundo, se vocês comerem do fruto que Deus disse para vocês não comerem, ou seja, se vocês desobedecerem a Deus, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão como
Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha que proposta irresistível. Talvez, para algumas pessoas, não pareça tão irresistível assim, para quem não conhece a Deus. Mas para Adão e Eva, essa promessa era atraente. Por quê? Porque eles conheciam a quem? A Deus. Eles sabiam quem Deus era. E aquela proposta para eles era muito atraente. Poxa, ser como Deus, como Criador, ser todo poderoso, conhecer o bem e o mal. Aquela proposta era atraente para eles. Aliás, essa era a ideia original. O diabo caiu também com esse pensamento, desejando ser como Deus, está sentado no trono de Deus. Então ele joga essa promessa, e aquilo pareceu agradável aos olhos de Eva, que pecou e também levou o seu marido a fazer a mesma coisa. Então tem propostas, tem promessas, que elas parecem tão atraentes, elas são tão irresistíveis, só que quando você peca, não é nada daquilo. Aí você tem que lidar com as consequências do seu erro, da sua falha, do seu pecado. Aquela promessa é ilusória. E você tem que conviver com as consequências do pecado. A separação de Deus, o fim do casamento, você ir preso, responder a um processo, você passar por uma situação por consequência de um erro que você cometeu, que a princípio você via naquilo algum ganho. Porque ninguém peca sem ter uma percepção de ganho. E é por isso que o diabo consegue atrair muitas pessoas para o erro. Porque o erro, ele traz um ganho imediato. Só que as consequências são desastrosas. Agora, o Senhor Jesus também recebeu a mesma promessa. Porque o pecado faz promessa. Ele também recebeu uma promessa irresistível. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, ó: novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então você vê aqui o Senhor Jesus também recebendo uma promessa. Se você me adorar, se você se prostrar a mim, o diabo disse: eu vou dar tudo para você, todos os reinos da terra. Você vê quantas pessoas assumiram publicamente, artistas famosos, pessoas multimilionárias, elas assumiram publicamente, dizendo: eu fiz um pacto de ferro, eu dei a minha alma para o diabo, para ter fama, para ter sucesso e para ter dinheiro. E você olha para essas pessoas, eu não vou ficar aqui citando o nome delas,
mas elas estão no auge, no topo do topo. Realmente o diabo cumpre as suas promessas, mas o preço é alto. Essas pessoas venderam as suas almas para o diabo, e um dia ele virá o quê? Ele virá reivindicá-las. Ele vai vir buscar. Um dia ele vai vir. Mas Jesus não cedeu a isso. Sabe por quê? Porque ele conhecia a Deus. Porque ele sabia que a proposta, a promessa de Deus era maior e melhor. Porque ele veio de lá. Amém? Ele nasceu aqui, mas ele veio de lá. Então ele conhece muito bem como é lá. Por isso que ele não trocou isso pela proposta do diabo. Então cuidado com essas promessas que o diabo faz para a sua vida. De repente você tem lidado com isso. Há algo que tem lhe atraído. O diabo tem lhe apresentado propostas irresistíveis. E você está como que meio numa corda bamba, você está balançando, você está quase caindo, e você está ali tentando se equilibrar, e o diabo cada vez mais lançando e lançando propostas e promessas. E se você não vigiar, você vai o quê? Você vai cair. Cuidado com as propostas, cuidado com as promessas do diabo. Deus nos deixou algumas promessas. E dentre essas muitas promessas, existe a maior de todas elas. Porque Deus cura? Sim. Deus restaura casamentos? Restaura. Você acabou de ouvir um testemunho maravilhoso de restauração. Uma família que estava destruída, despedaçada, hoje está aí reconstruída. Deus prospera, prospera. Ele supre, supre. Só que as maiores promessas de Deus não são as bênçãos, não é a cura, não é o milagre, não é nada disso. Isso tudo vem de Deus por uma questão de fé nossa, e porque Deus é gracioso. Então Ele nos abençoa, Ele nos provê essas bênçãos, Ele supre as nossas necessidades. Mas a maior promessa de Deus, as maiores promessas de Deus não são essas. Não são. As duas maiores promessas de Deus, a primeira é não nos deixar sozinhos, é nos dar o Espírito Santo. E a segunda maior promessa é vir buscar a sua igreja e levar com Ele, que é a nossa salvação. E é sob essas promessas que nós temos que fundamentar a nossa fé. É nessas promessas que nós temos que nos agarrar. A Bíblia diz aqui assim, abra aí por favor, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins
da terra. Então olha a promessa do Espírito Santo. Olha a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é força. O Espírito Santo é quem nos torna uma testemunha ocular de Jesus. Porque eu só posso depor daquilo que eu vi, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei. Eu só me torno uma testemunha verdadeira quando de fato eu o recebo. O que acontece, por exemplo, é que algumas pessoas, elas têm um encontro com o poder de Deus. Elas são curadas, elas são libertas dos demônios, elas recebem alguns milagres, só que elas nunca receberam a maior promessa, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, confirma com o nosso espírito que nós somos de Deus. Quando eu não tenho o Espírito Santo em mim, por mais que eu tenha sido beneficiado pela cura, por um milagre, e ficado feliz, entusiasmado, isso somente não me sustenta de pé. E é por isso que é possível que uma pessoa tenha recebido muitos milagres na igreja, mas basta uma luta, um problema, uma perseguição, para elas o quê? Saírem, se afastarem de Deus. Por quê? Porque elas nunca receberam Jesus de verdade. Elas receberam milagres, elas tiveram encontro com o poder dele, com os milagres, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com eles. A promessa do Espírito Santo, que faz delas testemunhas, elas nunca receberam. Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele também diz assim, olha só, Atos capítulo 1, no versículo 8, é o que fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, que nós acabamos de ler agora, Atos 1, 8, tá? Em Lucas 24, agora sim Lucas 24, no versículo 49, ele fala assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui nós temos aqui a promessa do Espírito Santo, derramamento de poder, que nos torna testemunha. É a presença do Espírito Santo que nos sustenta. É o Espírito Santo que nos consola nos momentos mais difíceis. É Ele que nos consola. Nos momentos mais difíceis, é Ele que nos sustenta. É Ele que nos fortalece. O Espírito Santo é quem nos guia. É Ele que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que me convence de um pecado. É o Espírito Santo. Sabe quando você está fazendo algo errado e vem aquela voz na sua consciência dizendo: isso não está certo? É o Espírito Santo nos convencendo de que aquilo está errado. É Ele que convence a gente do pecado. É Ele que nos ensina todas as coisas. É Ele que nos consola nos momentos mais difíceis. Quem já perdeu aqui um ente querido? Uma pessoa que você amava? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você perdeu alguém que amava, e você estava cheio do Espírito Santo, você chorou,
Você se entristeceu, mas o Espírito Santo te consolou. Você recebeu força. Agora, perder alguém sem ter o Espírito Santo, eu já perdi. E eu posso falar isso para você. É terrível. Porque é como se o chão se abrisse diante, não tem consolo. É uma dor horrível. E por mais que as pessoas digam, meus sentimentos, meus pêsames, aquilo não é suficiente. Não é, você quer morrer. Você quer, olha, é terrível. Mas quando você tem o Espírito Santo, Ele é o melhor consolador. É Ele que está ali te consolando. É Ele é consolador. Deus nos deixou o Espírito Santo para não nos deixar órfãos, para não nos deixar sozinhos, porque sozinhos nós vamos fazer besteiras, sozinho nós vamos errar. Sem a luz dele para nos guiar nessa escuridão deste mundo, nós vamos tropeçar. Sem ele para nos consolar nas injustiças, nas perdas, nos momentos mais difíceis, nós não vamos aguentar. Pessoal, é só você olhar. As pessoas estão se matando todos os dias. A pessoa perde o casamento, ela não tem a força de Deus dentro dela para lutar, para restaurar o casamento. Ela vai, sobe na sacada do prédio, pula lá de cima e se mata. Coloca uma arma na cabeça e tira a própria vida. A pessoa é mandada embora do emprego, infarta. Ela infarta. Por quê? Porque falta essa força do Espírito Santo, que é o que está escrito aqui, que nós acabamos de ler, Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É esse poder. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É Ele que nos dá essa condição. Então, foque nisso, em receber a maior promessa. Eu sei que você quer ser curado de uma doença, eu sei que você quer ver a tua família transformada, eu sei que você quer ver teu filho liberto das drogas, eu sei que você quer realizar sonhos, você quer prosperar, você quer vencer na vida. Isso é natural, essa ambição sadia. Só que a maior promessa de Deus para nós é a presença dele, é a salvação da nossa alma. São as maiores promessas de Deus para nós. Aí, a segunda promessa, depois do derramamento do Espírito Santo, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, que fala assim: pois dada a ordem, com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que já morreram, aqueles que dormem, amém? E que aguardam a volta do Senhor Jesus. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Qual é a segunda maior promessa? É estarmos com Ele para sempre. É Ele vindo buscar sua igreja. Agora, entenda uma coisa. Qual é a situação agravante aqui?
é que quando as pessoas leem isso, elas pensam assim: poxa, mas eu já ouvi falar tanto de arrebatamento e apocalipse, volta de Jesus, e tanta gente falando, aí você entra, olha, o mundo vai acabar esse ano, olha, daqui 10 anos, e aquela coisa toda. Só que tudo isso também é uma estratégia do diabo para nos distrair, para a gente acreditar que isso não vai acontecer. Então nós temos que viver como se Jesus fosse voltar hoje, ou como se ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Você tem que viver pela fé, na prática do Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, viver na obediência a Deus, esperando por essa promessa, alimentando essa esperança de salvação, olhando para Ele, porque um dia Ele vai voltar, e Ele volta também para mim e para você, quando a gente morre. Porque muitos dos que estão aqui, eu não sei se eu vou ver o arrebatamento. Eu não sei. Eu não sei. Você que, como eu, já está na casa 200, você também não vai ver. Se Jesus voltar daqui 40 anos, nós já batemos a botina, filho. Já era. Se Jesus voltar daqui 50 anos, se a gente estiver vivo, vai estar só o bagacinho, só o bagaço. Vai estar com 100 anos? Com 100 anos, Jesus já voltou. Agora, os mais novinhos, talvez não, uns 20, 25 anos. Mas os mais velhos, talvez não vejam. Mas quando você morrer, Jesus voltou para você morreu. Você vai ficar aguardando, dormindo, ou não. Ou não. Ou você pode ser atormentado. Tudo vai depender da sua escolha. Daquilo que você escolheu em vida, de como escolheu andar em vida. Amém? Mas a segunda maior promessa é a promessa da salvação. Lá em Hebreus 10, 23, ele fala assim, apeguemo-nos com o quê? Com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele prometeu. Nenhuma das promessas dele falhou até hoje. Tudo está acontecendo. Os sinais estão aí para todo mundo que ver. Agora, você acha que a última promessa vai falhar? Se nenhuma falhou? Se tudo está acontecendo do jeito que está escrito, e por mais que os contestadores tentam provar que não, estão aqui, as profecias estão se cumprindo. Você acha que a última, que é de vir buscar a igreja, vai falhar? Eu não acredito. Então ele fala, apeguemo-nos com o quê? Com firmeza. Porque se não se apegar com firmeza, a gente deixa escapar, deixa ir embora. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? A melhor promessa é a nossa salvação. Você sabia, eu vou falar uma coisa aqui para você, que talvez vai chocar você. Eu não quero te desanimar, mas eu quero que você entenda de uma vez por todas. Eu me lembro de um senhor, que ele estava na igreja, e ele teve uma irritação nos olhos, segundo ele, me falando. Ele já estava na igreja, e ele foi e comprou um colírio, e pingou nos olhos. E aí foi irritando, conclusão, ele perdeu as vistas, ficou completamente cego, completamente cego. E eu lembro daquele homem, rapaz,
Eu chegava, ele estava ali, sempre com alegria. Sempre com alegria. Aí quando ele chegava, eu já via ele. Bom dia, pastor, bom dia, fulano, bom dia, ciclano, bom dia. Uma alegria, uma energia. E vinha cantando. E todo dia ele chegava cantando na igreja. Eu não conhecia a história dele. E eu conversando com ele. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: pastor, eu tenho fé para ser curado. Eu tenho. Mas, se Jesus não me curar também, eu estou firme com Ele até o fim. E eu não abro. Eu não estou aqui por causa da minha cura. Se Ele não quiser me curar, amém. Seja feita a vontade dEle. Mas eu não abro mão de estar com Ele. E entenda, ele perdeu as vistas já na presença de Deus. Ele poderia dizer: poxa, que isso? Como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Se revoltar contra Deus e dizer: não quero mais saber de Deus, e sair fora. Mas ele entendia que a maior promessa não era a cura dos olhos, mas era a salvação da alma dele. O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós aqui vamos morrer e não vamos ver promessas. Pelo menos não aqui. Ah, pastor, agora eu desanimei, agora só acabou com tudo mesmo. Eu estou falando a verdade. Muitos de nós vamos morrer e não vamos ter tudo o que nós gostaríamos de ter. Você vai morrer lutando. Tem gente que morreu lutando para ser curado, mas lutou e permaneceu firme com Jesus até o fim. Outras foram curadas. Quem já foi curado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha quantas pessoas. Nós vamos querer entender isso? Nós vamos questionar isso? Por que Deus cura alguns e não cura outros? Por que uns alcançam a promessa e outros não? Eu não sei. Aí é com quem? É com Deus. Mas olha o que diz aqui para a gente terminar, de buscar o Espírito Santo. Hebreus 11, versículo 13. Nós vamos falar da melhor promessa agora. Hebreus 11, versículo 13. Olha o que diz aqui. Todos esses morreram na fé. Morreram como? Na fé. Sem terem recebido as promessas. Morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, aqueles que morreram na fé, lutando, mas não receberam promessas aqui, Deus preparou para eles lá algo muito superior a isso. Amém? Muito superior, muito melhor. Então a nossa pátria não é aqui. Desfrute, viva feliz. Nós também não podemos viver também igual essas pessoas que não vivem a vida.
e dão um péssimo testemunho. São os agentes do Apocalipse, que ficam o tempo todo só falando de desgraça, o tempo todo. Não, não é assim. Você tem que viver a tua vida normal, praticando o evangelho como se Jesus fosse voltar hoje, ou como se ele fosse voltar daqui a 100 anos, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo, dando sabor, vivendo alegre, feliz, contente, dando bom testemunho, levando alegria, levando paz, levando a presença de Deus para as pessoas. E não o tempo todo, você vai para o inferno, o mundo vai acabar, não, nós não devemos viver assim. Mas nós temos que entender também que nós estamos aqui só de estrangeiros. A nossa pátria não é aqui. Desfrute daqui, aproveite tudo aqui, mas um dia nós vamos voltar para a nossa casa. Amém? Você já foi passear? Quem já foi? Já foi para a praia? Já fez uma viagem? Já foi para um lugar lindo, maravilhoso? Quem já foi? Já foi? Você está ali, tudo maravilhoso, não é? Você desfruta, você acha tudo lindo, mas chega uma hora, você volta para a sua casa. Nós vamos voltar para a nossa casa. Amém? Fique em pé, por favor. Coloque as mãos no seu coração. Feche os teus olhos.